Ah, ah, deu certo? Ega, tá difícil para você. Égua, meu irmão, ainda bem que tu é paraense, tu falou égua, que eu ia falar primeiro. Pessoal, tá aqui o mestre Alfredo. Égua. Culpa de. Pô, tô te falando, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Dificuldade hoje, logo? Hoje não podia ter dificuldade. Mestrão, que bom lhe ver. Agora é barba, né? Não é mais cavanhaque. Não, agora eu tô preso, tô igual um presidiário. Mestrão, tem muita gente aí, olha. Ainda agora tinha quase 70 pessoas. Ó, Eu tô Zezinho tá dentro o aí, tempo todo te Zezinho tá aí. acompanhando, rapaz. Pois é, ó, Maurício tá aí, Eu sei, Giovanni tá aí. já vi todo mundo. Viu todo mundo, né? Mestrão, vamos começar essa live, que é todo mundo querendo saber de ti, falar de ti, entendeu? E interagir nessa live, né, cara? Falar de ti é uma coisa assim impressionante. Deixa eu começar aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Quanto tempo o senhor treinou jiu-jitsu? Há quanto tempo o senhor já treina jiu-jitsu? Quarenta, E qual foi 40, o ano que o senhor começou? 42 anos que eu treino jiu-jitsu. 42 anos. É, quase 43. Foi 77, 78. Uau. 77. Ainda era um moleque. 77, eu era um moleque de 6 anos de idade. Nossa. Ainda não pensava nem o que eu ia fazer na vida. Imagina. E, mestre, e quem lhe deu a sua faixa preta? Oswaldo Alves. O Oswaldo, né, mestre? A Oswaldo. vida toda o senhor treinou com o Oswaldo. Praticamente. Só o início até a faixa azul, que eu comecei na Oeste, depois eu fui para Oswaldo. Quando eu fui para Oswaldo faixa azul, o Serginho já era até faixa preta. O mestre Sérgio Penha. É. Mestre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor, né? Eu falei um bocado aqui, o mestre Alfredo, mas fala exatamente aqui para todos nós quem é o mestre Alfredo, né? Qual é a origem do mestre Alfredo mesmo? Como foi essa coisa de querer treinar jiu-jitsu? Fala um pouquinho do senhor, porque depois a gente vai lá para Belém. Primeiro a gente vai Tá. falar um pouquinho do senhor. Não, o meu resumo de vida, eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio de Janeiro, moleque de rua, descalço, jogando bola, brigando todo dia, aquela vida normal e sadia do subúrbio do Rio de Janeiro. Aí um dia eu fui com meu irmão fazer ginástica na UERJ, então a gente ia fazer musculação e ginástica olímpica. Não tinha vaga na musculação, a gente viu um negócio escrito lá, jiu-jitsu, não sabia o que era, vamos fazer isso aqui. E até hoje. Quer dizer que você começou a treinar sem saber nem o que estava treinando. Comecei a treinar sem saber nem o que estava treinando, só pelo nome. Nossa. É o destino, rapaz. As coisas estão escritas. É. Tudo que eu tenho eu devo ao jiu-jitsu. A minha formação acadêmica eu devo ao jiu-jitsu. A minha profissão de militar eu devo ao jiu-jitsu. Minha família, toda que eu constituí, eu devo ao jiu-jitsu. Sim. Tudo que eu sou hoje eu devo ao jiu-jitsu. Meu caráter, tudo. Formação de personalidade. Bom, eu posso falar para o senhor que eu tô na mesma linha, né? Ainda Eu não disse, cheguei, ainda o não sou jiu-jitsu. mestre, mas eu estou no mesmo caminho do senhor. É, Eu fui forjado pelo caminho do jiu-jitsu, do karatê, né? Eu não sou só faixa preta de jiu-jitsu, né? Mas eu sou forjado na lei do Bushido, igual o isso. senhor, igual o senhor. O Giovanni aqui perguntou se o senhor já lutou com o Rickson Gracie, se é verdade mesmo essa história, que o senhor lutou, não lutou. O Giovanni estava aqui perguntando isso aqui. Eu queria perguntar para o senhor quantas vezes e se o senhor realmente lutou com o Rickson Gracie. Como foi essa história? Foram 4 lutas. Como é que isso é notório, todo mundo sabe disso. Foram 4 lutas, se não me engano, foram 3 finais.
Porque, basicamente, quando o Rickson entrava no campeonato, ninguém entrava. Então, ele não tinha adversários. Então, eu fui o adversário que mais lutou com ele. E isso está gravado. O Oswaldo tem essa fita, o acervo lá do falecido Paquetá também tem. A última luta com o Rickson foi em 88, eu já estava na Marinha. Foi antes de ir para Belém. O senhor estava com quantos anos, mestre? Quantos anos? Eu já estava com quase 30. Eu lutei com ele, acabou a luta. Ele me agarrou e me levantou pelos pés. E o Hélio Gracie parou o campeonato, fez vários elogios à minha pessoa e se declarou meu fã. Isso em público. Foi uma das maiores honrarias que eu pude ter passado na vida. Alexei mandou um adeuzinho aí pro senhor. Alexei é um amigão, rapaz. Ele deu aula para meus filhos até hoje perguntam por ele. Papai, cadê o Alexei? Eu falei, Alexei ficou rico, está nos Estados Unidos. É, verdade. Cara, Alfredo, a gente tem pessoas assim que você já não vê há muito tempo. É. Opa, Fredson Paixão aqui. Fredson Paixão tá aqui também, tá participando da nossa live. O mestre Alexei tá aqui, Maurício Martins, o Maurício Bocão, Paulo Guimarães, Zezinho, Formiga. Ih, Formigão. Olha aí, Fred Paixão falando aí. Fala aí, Verdugão. Fred Paixão lá de Manaus, Alfredão. Fred está lá em Las Vegas. O Fred está em Las Vegas, é isso mesmo. Ele mandou um abraço aí para ti. Pô, muito bacana. E Alfredo, fala pra gente o porquê tu veio para Belém do Pará e que ano você veio para Belém do Pará? Foi a minha primeira comissão em Belém do Pará como tenente fuzileiro naval, que a minha carreira é militar, sou militar de carreira. Então, em 88, eu fui transferido para Belém do Pará. Eu já tinha um amigo, já estava uns 2 anos em Belém do Pará, ele era auditor fiscal da Receita Federal, que também treinava jiu-jitsu comigo. Ele foi para Belém, procurou a academia de jiu-jitsu, não achou, não encontrou ninguém que treinasse jiu-jitsu lá. Sim. Assim que eu cheguei em 88, eu fiz a mesma coisa, rodei os lugares lá, perguntei, não havia ninguém que desse aula de jiu-jitsu, que eu queria treinar, não queria dar aula. Sim, sim. Aí o que aconteceu? Nós nos juntamos, pedimos a Simone, que era uma das melhores academias, se não era a melhor, era uma das melhores. Que ano foi isso? Que ano foi isso? Isso foi em 88. 1988 foi quando o senhor veio para cá pela primeira vez. Foi, eu me apresentei no grupamento em outubro de 88. 1988. Maravilha. Olha só. Aí nós compramos os tatames, e montamos o espaço lá na Academia Sorissoela, que a Simone cedeu pra gente. O Dudu tá falando aqui. Treinei na Soela e Soelho com o senhor. Ele treinou contigo. O Marco tá falando aqui. Outro que treinou com o senhor naquela época foi o Hernani. Né? Foi, eu lembro. Que hoje em dia ele é até policial. Eu acho que já é general, major. Não, no general não tem. Eu falei com ele outro dia. O Hernani ele é policial agora e já faz uma carreira muito grande. Olha aí, o Eduardo tá falando aí. 88, Mariano também. Você se lembra do meu primo Mariano? Mariano era do meu pelotão, cara. Ele era fuzileiro, exatamente. Era do meu pelotão, um cara fantástico, rapaz. O Eduardo tá lembrando aqui o Mariano, maravilha. Pessoal, Mariano. Não, tinham vários militares que também treinaram ali na PAN, do meu pelotão. Do seu pelotão naquela época? É. E, mestre, conte um pouquinho da Soela e Soelho em 88. O senhor, como era lá? O senhor ensinava um jiu-jitsu tradicional? O senhor ensinava... Eu sei o que o senhor fazia lá, mas eu quero que o senhor fale para as pessoas. O senhor fazia um jiu-jitsu tradicional? O jiu-jitsu vale tudo? Qual era a sua intenção do jiu-jitsu naquela época? A minha formação é old school, é a escola antiga. Então, a gente tem... Era um jiu-jitsu de defesa pessoal, era o jiu-jitsu voltado para a finalização, um jiu-jitsu objetivo, e a parte de luta livre, vale tudo. Que era a parte só de sunga, que trocava porrada em cima e embaixo. E de mão aberta. Sim. E de mão fechada, você quebra a mão.
Então É, você não. tem que bater de mão aberta. E eu fazia tudo isso ali na Soeira e Soeira. Eu tinha que tomar cuidado para não assustar muito, porque era um outro padrão de academia, né? Era mais um pessoal ali de elite ali. Era de elite, é. Você não podia quebrar a cara de ninguém lá, não. Não podia fazer coisas que assustassem, né? É. Mas eu fiz, troquei muita pancadaria ali dentro, porque a gente tinha uma sala assim meio que escondida. Era lá no fundo, eu me lembro. Era Eu lá no fui lá, fundo, eu era fui só ver uma uma aula porta. sua. Eu fui ver a aula sua, eu lembro bemzinho disso. E era uma. Inclusive, descia numa escadinha, não é isso? Aí Isso mesmo. o tatame verde, que eram as peças verdes de palha de arroz, De né? palha, o tatame antigo tradicional, que nós É. compramos. E aquele tatame eu carreguei ele durante muitos anos. Todo quartel que eu ia, eu botava meu dojo numa sala lá qualquer e sempre treinei, nunca parei. Mestre, quanto tempo levou esse processo do senhor estar dando aula ali na Soalho Soeiro? Quanto tempo foi? Seu nome grande ficou ali, acho que um ano e meio, porque depois a história teve que ceder o espaço e ela foi ali para Docas. Ok. Uma daquelas ruas transversais ali, a Doca, que era um galpão que a Simone fez, e a gente levou o tatame, montou o tatame e continuou dando aula lá. Eu fiquei em Belém até 91, dezembro de 91. Aí, por necessidade de carreira, eu fui transferido para o Rio de Janeiro no início de 92. Aí retornei de novo no início de 94. Foi quando eu te encontrei. Eu estava morando ali na Brás de Aguiar, eu queria treinar, eu nunca quis dar aula, eu fui procurar um lugar para treinar. Exato. Aí Aí, isso aí daí entrei na PAN. era a volta para a PAN, correto? Porque a PAN já existia naquela época, correto, mestre? Exatamente. Eu vi lá um cartaz escrito Jiu-Jitsu, entrei para dar uma olhada, foi quando você me recepcionou. Exatamente. Exatamente. O senhor estava ali na portaria, né? Foi, Perguntando falando com a menina. informações. É, E isso era o treino de 10h30 da manhã que a gente treinava, não era isso, mestre? foi de manhã, exatamente. Olha aí, pessoal. Pessoal daquele tempo de 10h30 da manhã, o Alfredo está falando quando ele apareceu naquele tempo. Alguém se lembra de alguma coisa que o Alfredão fazia naquela época? Ah, ele vai começar a falar os. Pô, eles daqui a pouco estão falando. E Alfredo, sim, e aí? Tu foi lá, eu te reconheci, fui lá falar contigo. Como foi esse processo de você começar, na tua visão, porque eu tenho a minha, né, cara? Eu vejo daqui para lá, eu quero que tu veja de lá para cá. Como é que tu viu aquela garotada, aquela molecada, tudo faixa branca? Eu acho que era o único faixa azul, eu mais alguns, e o Maurício, né? E o Paulo. E o Paulo, né? Como é que era a tua visão ali pra gente naquela época? A primeira impressão é que fica, né? Então, quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido. Vocês me receberam muito calorosamente. Foi um acolhimento fantástico. Então, eu fiquei empolgado. Chegou de noite, eu botei o kimono e fui. Então, mas a minha intenção era treinar. Vocês é que me botaram para dar aula. Eu fiquei dando aula. Agora, vale ressaltar o seguinte: eu dava aula porque eu queria dar aula. Eu não recebia um tostão da academia. Porque o Matida quis me pagar e eu falei para ele: não, eu não posso receber. Por quê? Porque eu estou me ausentando periodicamente em detrimento da minha carreira. Não posso ficar aqui recebendo dinheiro enquanto alguém está dando aula para mim. Então, Sim. eu estou aqui, eu dava aula. Quando Sim. eu não estava, alguém assumia a direção da Mas academia. o nome disso se chama dignidade, né? Por isso que a amizade com o Matida foi uma coisa fantástica. O pessoal está falando aqui que o senhor tinha uma mania de falar dúvidas. Aí o pessoal, não! Aí, dívidas! Fale aí, Até mestre. hoje. Fale com esses caras. Até hoje. Fale, como é essa história? Eles querem escutar o senhor falando isso. Quando você mostra uma posição para alguém, você mostrou. Então, você está se desgastando. Está passando o seu conhecimento. Uma riqueza de conhecimento que você levou anos para adquirir. Também de um outro mestre fantástico. Então, você pergunta, dúvida? Se não é dúvida, é dívida. Dívida porque eu te ensinei e você tem que mostrar que aprendeu o que eu te ensinei. Olha essa aqui do Bocão. O Bocão falou assim mesmo: senhores, alguém está cansado? Aí a gente respondia: não, senhor. O cansaço era a expressão fraca do espírito. Bocão, tu foste fundo nessa, hein? Essa é aquelas antigas do mestre. Fale uma antiga, outra antiga sua, mestre. A dor enriquece e enobrece a alma. Não há nada
tão ruim que não possa piorar. Aprenda a suportar o desconforto e a fadiga sem queixar-se. E seja moderado em suas necessidades. O espírito militar, eu já nasci com isso, eu já era assim antes de entrar para a Marinha, eu só potencializei mais ainda dentro da Marinha e dentro do Corpo de Fuzileiro Naval, que é uma tropa de elite no mundo inteiro. Né? Verdade, verdade. E mestre, fale para a gente de algumas situações que o senhor viu e o senhor teve lá dentro da PAN. Porque a gente ainda vai para o campeonato e a gente ainda vai para a federação, né? Eu quero que o senhor fale alguns fatos que aconteceram naquela época lá dentro da PAN. Eu não lembro, cara. Tu não vai me perguntar essas coisas, eu não lembro. O que eu lembro lá são de momentos fantásticos, todo mundo dedicado, vocês treinando duramente, eu não via ninguém mole ali, batendo fofo, todo mundo era uma dedicação fantástica, que isso só motivava mais ainda da aula. E cada vez eu puxava mais de vocês. Sim. Eu era cada vez mais exigente, porque vocês queriam mais. Cada vez vocês queriam aprender mais, vocês queriam muito. O Alexei falando, fuzileiro até a alma. Fuzileiro até a alma, não tem jeito. Coração é camuflado. Ô, mestre, é como eu falo, né? Eu digo, não só eu, como todos os meus amigos da época que começaram a treinar, nós somos uns felizardos de podermos ter uma base tão sólida que foi feita por vocês, né? Eu tô falando para todo mundo aí que essa semana vai ser uma semana incrível. A gente vai ter pessoas incríveis aqui falando, né? Eu não estava ali somente para ensinar uma luta. É. Eu estava ali para ajudar vocês na formação do caráter e da personalidade como cidadão. A minha preocupação sempre foi essa. Como eu tive com meus soldados, eu sempre tive com meus alunos. Eu queria que cada um fosse um cidadão melhor. Por isso que a gente exige bastante, a gente cobra. Qual era aquele termo que eu falava? Repetição com correção até a exaustão. Até a exaustão, no meio militar, mas no meio civil a gente fala até a perfeição. Até a perfeição. Porque a exaustão assusta o paisano. Eu não só eu, mas como todos aqui, né, mestre? A gente tem uma admiração muito grande por você, sabe? Porque, na verdade, tu estava fazendo aquilo ali por paixão, tu não estava ganhando dinheiro. Exatamente. Estava fazendo não somente por paixão, somente pela aquela coisa de repassar. Isso. Abdicava do tempo com a minha família, com a minha mulher e meus filhos pequenos, porque eu passava o dia inteiro no quartel, fora as manobras e exercícios. Então, aquele horário ali à noite, eu estava em casa, eu não deixava de lado da aula para vocês para poder treinar. Verdade, verdade. O Maurício falou um negócio muito massa agora. Ele falou que o DNA da PAN está aqui nessa live. Isso é verdade. Pô, todo mundo junto, né? Aqui, pô, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder estar falando com o senhor aqui. E olha, o Broca tá aí. Olha o Broca. Olha o Broca. Isso era tudo garotinho na época. Tudo era garoto na época, é verdade. E hoje são os grandes professores de Belém do Pará. Os grandes professores, é verdade. Os grandes professores, os grandes educadores, né, mestre? Renomados internacionalmente, todos eles. Sabe, mestre, eu gosto de falar que o seguinte, o jiu-jitsu ele é muito grande. E o jiu-jitsu começou realmente com o senhor lá, né, de volta. O senhor resgatou isso da sua maneira em 1988. Amanhã nós vamos ter o Maurício e vamos ter o Caju na próxima e o Paulo, que vão contar o começo da PAN. E a gente vai finalizar isso aqui. A gente vai finalizar isso aqui com o Alexei. E eu sempre digo, sabe, mestrão, que ter vocês como a base do nosso jiu-jitsu, a base do jiu-jitsu de todos nós, sabe? Franquico, Andrezão, Maurício Bocão, eu, né? Daniel. É muita gente que se sente felizardo de ter vocês, cara. E eu fico mais feliz ainda. Eu queria te perguntar uma coisa. Como foi a história da federação? A Federação Paraense. Quem criou essa federação?
foi o outro lado, porque o senhor sabe que o jiu-jitsu paraense, ele tem dois lados. Ele tem o lado da PAN, que era nós, e ele tem o outro lado, que era os outros times, né? O Ricardão, o Ricardinho, né? Os outros clubes. Sim. E eu sentia que eram os outros clubes lutando contra a gente. E eu pergunto para o senhor, essa federação, como ela surgiu? Como foi essa história? Tu te lembra? Não, lembro. Basicamente foi ideia do Paulo e do Brasil, que queriam fazer a federação. O Carlinhos, o presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ele disse, só filia a federação se você for o presidente. Então, nós nos juntamos, tivemos que procurar 3 academias para que a gente pudesse fazer o registro em cartório, fundar a Federação Paraense de Jiu-Jitsu. Isso foi em 1995, eu tenho a ata de abertura. Filiamos ela à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu e ela ficou sendo reconhecida no território nacional. Mas aí, em 96, por necessidade de carreira, eu tive que ser movimentado para o Rio de Janeiro para fazer curso de carreira para poder ser promovido. E deixei a federação na mão do Paulo, que era o vice-presidente. Então, o senhor é o presidente, o Paulo Guimarães era o vice-presidente. E o Brasil, acho que tinha alguns setor jurídico, alguma coisa O Brasil, ele tomava conta da parte jurídica. Acho que era isso. Então, os 3 estão assinados lá na ata de abertura. Mas me parece que o pessoal não participa mais da federação, parece que abandonaram. Não, mas existe ainda a federação existe, Belém, mas não está mais vinculada com a Confederação Brasileira. Eu realmente, até eu para falar sobre isso, eu não sei, porque como a gente já está fora há tanto tempo, né, mestrão? E essa federação já passou por tanta gente, mas na verdade, há bem poucos anos atrás, não tem muito tempo, para a CBJJ, eu ainda sou o presidente. Ok. É só você perguntar se alguém votou aí para a presidência da CBJJ. Para a diretoria da CBJJ, para quem votou para eles. Porque o presidente das federações que elegem. Sim. O presidente da Confederação Brasileira. Então, como o senhor quer dizer, o seu nome está lá como presidente. Se ninguém fez nada corretamente dentro dos aspectos legais, que existe todo um requisito, um rol de ações que devem ser tomadas para que você possa passar a função de um presidente para o outro. E assim a confederação poder acatar essa decisão, senão ela ignora. Esse negócio de federação é uma grande politicagem, a gente sabe disso, né, mestrão? O pessoal que é federação, a gente vê por quê, né? O que eu fico feliz é que a gente pode dizer, então, com as minhas palavras, eu acho que todo mundo vai concordar com a gente, a criação da Federação Paraense de Jiu-Jitsu foi uma elaboração também, não só do senhor, não só do Paulo Guimarães, mas de todo o corpo da PAN. Quer dizer, é mais uma coisa... Ali é que nasceu a ideia. Exatamente. Quer dizer que a história da federação veio através de lá. Saiu ali. Maravilha. E ela só foi registrada na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu porque eu era o presidente. Essa era a condição do Carlinhos. Isso pela amizade que o senhor tinha com o Carlinhos Grace, que tem até hoje, né, mestre? Que temos até hoje. Olha aí, Caju tá aí no meio, mestre. Caju chegou, Cajuzão tá aí. Maurício, né? Estão todos aí, mestre. Tem uma galera aí das antigas. O Neto, tem o Façanha, como já falei, né? Eu não consigo ver porra nenhuma. Eu tô vendo aqui porque eu tô de óculos, bicho. Eu tô aqui pertinho, que tu sabe que eu sou cego também. Pô, meu irmão, aqui os caras falando da PAN e falando que tudo que o senhor falou é verdade. E mestre, me fale uma coisa. E sobre os campeonatos de Belém, como eram os campeonatos de Belém naquela época? Rapaz, se eu não me lembro, eu só participei de uns 2 ou 3, se eu não me engano. Uhum. Era um campeonato ainda incipiente. Em andamento, né? Estava começando. Aí tinha que juntar patrocinador para poder comprar medalha.
arrumar um local que não gastasse muito dinheiro para alugar, para montar o campeonato. Eu me lembro de um campeonato ali na Nazaré, né, se eu não me engano. E o outro eu não lembro de onde foi. Eu E não no lembro de muitos Nazaré, campeonatos. teve alguma coisa assim? Não, não começa, não. Pessoal, Eu já sei onde quer chegar. pessoal, quem se lembra daquele campeonato lá no Nazaré, que o Alfredão era o árbitro. O Isso mesmo, árbitro. mestrão, sabe quem chegou? Bechimol. Te lembra do Ei, Bechimol? lembro. O Bechimol era um craque do jiu-jitsu, rapaz. Bechimol, eu gosto de chamar pro Bechimol de bicho mal. Né, bicho mal? Meu irmão, quem lembra daquele campeonato que o mestrão foi árbitro? O que aconteceu naquele dia? Apesar que aquele cara é o Leite, mestre, deixa eu até lhe falar, ele faleceu ano passado. Eita, rapaz. Mestre, aquilo foi um grande acaso, aquilo foi um grande... Foi, lógico. Foi Depois ele veio falar comigo. grande, como é que fala? Mal entendido, Foi. porque Ele o veio falar Leite comigo sempre foi um depois. doce de pessoa, entendeu? E aconteceu aquela história toda, né, cara? Ó, o cara já falando do tatame de bolacha. E esse daí já bem lá atrás, já até passou. Quê? O cara falando desse tatame de bolacha, né? Que o senhor tava falando que o senhor... Que era o tatame verde, né, mestre? Que Palha de rapaz arroz. falando ali. Lona verde, grossa, dura. Deixava a tua pele cascorada. E, Alfredo, quando você foi embora de Belém, que foi a última vez que a gente já se viu, né? Já assim, já lá em Belém mesmo, você saiu como faixa preta, né? E eu, graças a Deus, tive a oportunidade de te ver 2 vezes com troca de faixa, correto? Praticamente, né? Ou não? É isso mesmo. E esse processo todinho, né? Você já tá, poxa, você, Sérgio Penha, né? São das antigas. Como foi esse processo, né? De você ganhar as tuas faixas? Isso que todo mundo pergunta, né? Porque tem muita gente que aparece de paraquedas, né, Alfredo? Mas eu quero que tu fale pra gente como é a parte burocrática, tipo a federação, como é esse reconhecimento. Olha só, a federação, ela foi o primeiro campeonato que a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu realizou foi em 1993. A partir daí ela começou a dar um cobre a linha no jiu-jitsu. Em 95 é que o Carlinhos começou a distribuir os diplomas. Certo. Então, os diplomas eram distribuídos pelo Carlinhos, conforme os mestres de cada academia pediam para os seus alunos. Então o fulano vai ter 3 graus. Então ele falou, Serginho dá 5 graus, o Alfredão dá 3, o fulano dá tanto, o fulano dá tanto. Então foi assim naquela fase inicial. Porque o jiu-jitsu, antes disso, sempre foi o critério do mestre. Sim. O mestre olhava para a tua cara, acabava o treino, como o Sérgio faz até hoje. O mestre Sérgio Penha. Até hoje. Acabou o treino, ele olhou, Fredão, eu estava lá, ele sempre conversava comigo, fulano, Beltrano, Ciclano, a gente vai promover hoje por causa disso, disso e disso. Sim. Não tinha festa, não tinha nada. Não, tem nada disso. Acaba o treino, bota todo mundo um lado da parede, a gente do outro lado, ele pega umas faixas velhas que ele tem lá guardada, chama o cara, chama um a um. Maurício falando aí, pelo merecimento, né, mestre? Sempre foi. Essa é a tradição da velha escola. Merecimento. Ninguém, na nossa escola, sim, lógico. Ninguém estava preocupado em dar faixa para aluno para manter aluno na academia. Quem não tivesse satisfeito, que fosse embora. Pô, o Sérgio Penha manda aluno embora dessa. O cara não segue as regras, ele, pode ir isso embora, até hoje mesmo aqui nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Ele pega o dinheiro, pagou, toma que teu dinheiro de volta, vai embora, não quero mais você aqui. Agora a academia dele tá todo mundo batendo na porta lá para treinar. O Formiga falando do Sérgio Penha, né? O Formiga foi lá. E também falando que tem maior respeito pelo senhor. Formiga tá aqui com a gente. Formiga, Zezinho. O senhor nunca viu esses caras, né, mestre? Pô, eu tenho umas fotos que, pelo amor de Deus. São fantásticos. Esses caras são uma figura. Zezinho é uma figura, é um fantástico.
Maravilha, né, cara? Mestre, e como eram seus treinos com o Sérgio Penha? O Sérgio Penha era terrível. Quando o primeiro treino com o Sérgio Penha, eu não conseguia nem abrir a guarda dele. Era um fenômeno, não tinha jeito. Até eu aprender a levantar, ficar equilibrado, conseguir abrir a guarda dele, foi aí meses e meses, tomando pau. Mas o importante é isso, é não desistir. Sim, lógico. É Sim. treinar, repetição com correção até a perfeição, não tem outro jeito. E a gente fazia treinamentos absurdos. Chegava 4 horas da tarde na academia, fazíamos 1000 abdominais, 1000 entradas, para esperar o pessoal chegar. Quando o pessoal chegava, por volta de 5h30, aí começava a escolinha, treinava, saía da academia 10 horas da noite. 6 horas de treino. Isso de segunda a sexta. E, mestre, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? E eu acho que o senhor, melhor do que ninguém, poderia dividir esse, né? Porque o senhor já é old school mesmo. Como é que o senhor vê o jiu-jitsu hoje em dia, nessa progressão, sabe? Do jeito que vocês Não, faziam vou te falar, para Belém e agora? Não, são dois lados. Vê se você tem. Tem um lado positivo e um lado negativo. Tu vê, no meu tempo, todo mundo treinava 10 minutos. Faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, lilás, abóbora, o que fosse. Era 10 minutos. Todo mundo 10 minutos. Treinava, se atracava. Se você chegasse a treinar no Oswaldo, que era um cubículo, 3x3, e o cara começa a enrolar o treino devagarinho, para o treino, sai. Bota outros dois que queiram treinar. Porque você não podia desperdiçar tempo. Sim, e nem espaço. E nem espaço, né? Então, o Carlinhos, quando deu um cobre ali no jiu-jitsu, que foi excelente, porque o jiu-jitsu começou a crescer por causa dessa organização que ele deu. Pô, na nossa época não tinha campeonato, você fazia um campeonato, às vezes 2 no ano. Você não tinha um planejamento, tu tinha que estar sempre, o ano inteiro, em condições de estar pronto de entrar numa competição. Senão você se relaxasse, a competição o nego avisava com um mês de antecedência, babou, você ia entrar na competição completamente destreinado. E naquela época não tinha luta fácil. Não tinha, né, mestre? Não tinha luta fácil, era terrível. Então ele deu um cobre à linha, ele criou um calendário, você podia se planejar ao longo do ano com quais as competições que você priorizava, as outras você podia abrir mão. Então isso foi excelente. Agora, perdeu o controle, não teve jeito. O jiu-jitsu tomou um viés enorme, cresceu, ocupou o mundo inteiro, e o povo americano é diferente. O povo americano, você não pode fazer o que a gente fazia no Brasil. Isso até o Sérgio mudou um pouco. Ele falou assim, o pessoal pedia para ele, pô, Sérgio, dá um treino como você fazia ali na época do Oswaldo. O Sérgio falou, não posso fazer. Se eu fizer um treino daquele, vai todo mundo embora, não volta ninguém para treinar amanhã. Aí ele foi fazer. E quando ele fez isso no dia seguinte ninguém foi treinar. Todo mundo unido. Todo mundo Eles não unido. estão acostumados com esse acabou, ritmo de treino. Maurício Martins acabou de falar que esse era o nosso treino, essa é a nossa história. Exatamente. Essa é a nossa escola. Então você teve que se adequar aos Estados Unidos, aqui na Europa, então, porque é cheio de. Um estilo cultural diferente. É tudo diferente, né, velho? É tudo diferente. Grosseiros. É tudo diferente. Então o jiu-jitsu teve que se adaptar. Você tem que olhar diferente para os teus alunos. No Brasil, não. No Brasil era cajado. Era para samurai mesmo, não era para qualquer um, não. Eu acho que jiu-jitsu, não só jiu-jitsu, mas todas as lutas marciais no Brasil, o cara, para treinar, ele tinha que ter disposição para ser lutador. Né, mestre? Aqui, eu acho, aqui na Europa, eu acho que a coisa é mais profissional, uma coisa mais marcial art, aquela coisa. É um outro material humano que você tem que saber explorar. Porque quem saiu do Brasil para dar aula nos Estados Unidos, quem saiu do Brasil para dar aula na Europa, saiu para ganhar dinheiro. Não foi lá para, eu quero dar aula de jiu-jitsu, eu quero desenvolver o jiu-jitsu no mundo inteiro. Não, o cara saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, veio para a Europa para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. É um negócio. Então, para trabalhar.
Para trabalhar. Para trabalhar, para ter um negócio, para crescer na vida. Sim. Então, você teve que se adequar à nova realidade. Isso é uma característica do ser humano, você se adequa ao meio ambiente. Então, você tem que se adequar aos alunos, você tem que saber tratar os alunos diferente. O americano, ele quer ser graduado, é diferente do brasileiro. Não é isso? Você vê aí, o americano, ele quer ser graduado. Então, a gente sabe que eles querem mais o título do que o suor. exatamente. Então, isso aí você tem que entender. É um negócio, é um negócio. Então, vamos partir para isso, não tem jeito. Eu acho que o jiu-jitsu realmente mudou, né, mestre? Não é mais como era, mas é mais lucrativo do que era. É mais lucrativo do que era, não tenha dúvida. Mas tem o seu lado bom. Tem. É excelente, pô. Você consegue fazer bons lutadores, pô. Os americanos, eu acredito que em pouco tempo os americanos vão começar a dominar a maioria das categorias, porque eles são muito dedicados, estão treinando muito. É. Você tem os casca-grossas aí nos Estados Unidos muito bons. Não, e outra, né, mestre? Os bons do Brasil estão vindo para cá. Então não tem como o cara não ficar bom. Não tem como não ficar bom. Não tem como eu falo, não tem como não ficar bom, né? Porque os melhores estão vindo e a coisa vai acontecendo. Pô, eu falo até para meus alunos que o mesmo jiu-jitsu que eu ensinava lá é o mesmo aqui. Igual o senhor naquele dia que veio na minha academia para dar aquela aula, eu me vi há 20 jiu-jitsu anos sem atrás pressão, no meu jiu-jitsu. Jiu-jitsu sem pressão, o que é? Se não tiver pressão, é yoga, né, mestre? O senhor já falou isso? Tá. Não, fale aí, mestre. Pessoal, escuta isso daí para vocês entenderem um pouquinho o que é o jiu-jitsu old school. Mestre, fale. Jiu-jitsu sem pressão, sem amassar, sem torturar o teu oponente, é yoga, não é jiu-jitsu. Não foi jiu-jitsu que eu aprendi. É exatamente isso, cara. É como eu vejo, é como eu senti, é como eu passei a vida toda, não só eu, como meus amigos. Não tinha treino fácil, por quê? Porque a gente seguia essa filosofia. Essa filosofia se seguir hoje para todo mundo. Olha, o André agora que chegou, mestre. Você perde agora que o Andrezão chegou. Como é que o cara dele chega tarde assim? Tava jantando, tava comendo. Tava jantando? Tava jantando. Mestre, que horas são aí agora? E aonde o senhor está agora? Onde o senhor está morando no mundo? Aqui são 1h da manhã. O que eu eu estava em Las Vegas. Eu fiquei viúvo, né? Minha esposa faleceu em 2014. Sim, então, em 2016 eu fui para os Estados Unidos para estudar inglês e ficar dando aula lá com o Serginho na academia dele. Isso foi por quanto tempo, mestre? 3 anos e meio. O visto acabou, eu tive que sair. Sim. Então, eu decidi vir para os Estados Unidos, para Portugal, para fazer um mestrado em treino desportivo de alto rendimento, voltado no futebol, para o futebol, e o doutorado. Então, já estou acabando aqui o primeiro ano do mestrado, já vou defender minha dissertação no início do ano que vem, e já começo o doutorado no ano que vem. Então, assim que eu começar o doutorado, depois de 1 ano, pelo menos, eu já posso voltar para os Estados Unidos e procurar um emprego lá como professor universitário. Nossa. Esse é meu objetivo. E treinar o pessoal do jiu-jitsu ainda mais. Lógico. Um senhor como... Tu sabe disso, né, cara? Ainda mais agora com o inglês. Cara, é isso que eu digo. Olha, as pessoas, sabe? Todo mundo quer o sucesso, mas ninguém quer fazer por onde para ter o sucesso, né, mestre? Eu gosto de falar que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. E aí, um cara como o senhor, que, pô, já está aí há anos-luz no jiu-jitsu, quando tu vieste a primeira vez, tu não falava nada em inglês. Nada. Normal. Tavas bem, né? Tava bem assim, recolhido naquela coisa. Segunda vez, a terceira vez que tu já vieste, foi essa terceira, né? Terceira vez já foi assim, água pro vinho, né? O vinho lógico. A gente vai, é normal, isso é o processo. Olha aí o Zezinho falando, missão dada, missão cumprida. Mestre, eu quero reparar um erro. O Andrezão já estava aí. É que eu não tinha visto ele. Ficou aborrecido. E André, desculpa, tá? Desculpa, tá? Tá? Pô, que senão você já viu, né? É bronca, né? Acabou. Ficou aborrecido. Já era. Já viu. E a gente fica feliz, né, mestre,
Eu, pelo menos, eu penso assim, né? Quer dizer que nunca é demais aprender um pouquinho mais. Não. Conhecimento nunca vai te levar o cérebro à exaustão. Conhecimento só faz você crescer cada vez mais. Maravilha. Eu fico feliz, cara. Eu acho que, mestre, essa live, além de estar sendo assim incrível pelo que o senhor está aí falando da história do jiu-jitsu, a história de tudo que o senhor conseguiu passar, eu estou acompanhando aqui. Depois o senhor vai pegar, o senhor vai ler. Cara, eles estão aqui brincando um com o outro, falando um com o outro. Eles Rapaz, eu sou da época do jiu-jitsu, que a gente estava ali em Copacabana, na praia, passava um amigo nosso de outra academia, e aí, como é que você está no jiu-jitsu? Tá bem? Ah, vamos ver como é que é. E na praia mesmo você já atracava. já E já ia pro, treinava, já ia pro rolava vamos mesmo, não ver. era briga, não. Treinava, porque não adianta. Isso estava no sangue. O jiu-jitsu é um vício positivo, não Sim, é nada pejorativo, sim. mas é um vício, não tem jeito. Você quer treinar onde você está. Todo quartel que eu ia, eu levava meu tatame e montava. Montava meu tatame, ou de manhã cedo antes de iniciar o expediente, ou na hora do almoço. Eu sempre treinava, sempre tinha lá uns aluninhos para treinar. Sempre dei aula, nunca parei. E, mestre, o senhor se lembra do Gurjão? Lembro, o chão foi maneiro, treinou comigo lá No Rio, na, né? base, na base naval do Rio de Janeiro. Ele era marinheiro e era meu aluno. Tipo, foi o que eu falei, na hora do almoço eu botava o tatame e ia lá treinar. Aí aparecia uma porrada de negro para treinar comigo. Sim, E sim. ele foi um deles. Maravilha, cara. Olha o legado que o senhor tem, né, cara? Olha para onde, quantas vezes o senhor já foi para tanto lugar, Foi, exatamente. entendeu? Porque pensa só, tu passou 3 anos lá com o Sérgio, 3 anos e meio, né, com o mestre Três Sérgio. anos e meio nas Vegas. E, e, tu plantaste a tua semente lá, tu sabe disso? Plantei. Os alunos me adoram. Todo Pois mundo é, né? Porra, perguntando quando é que eu vou voltar, quando é que eu vou voltar. olha E eu só. falei, eu vou voltar, porque E adorei aquela cidade. vai voltar, mestre, o senhor já sabe o caminho. Quando a gente sabe o caminho, fica tudo mais fácil. Rapaz, é o que eu falo para todo mundo. Não deixe de fazer aquilo que você quer. O tempo ele não para. Sim. Daqui a pouco vai passar 1 ano, 2 anos, eu acabei que eu tinha que fazer aqui, eu já estou de volta. O, Eu cheguei, se foi ontem em Las Vegas, já saí. Nunca é tarde. não. E nunca é tarde para voltar também. Nunca, nunca. Alguém está perguntando aqui, eu não vi quem foi, perguntou aonde o senhor está dando aula em Portugal e se o senhor está onde, e o senhor está onde em Portugal? Não, eu estou em Lisboa, estou fazendo o meu mestrado aqui. Com esse problema do Código Vírus, não tem como dar aula em lugar nenhum. Mas aqui na Europa é diferente. Aqui na Europa você tem que ter um certificado. Sim. A federação te dá o certificado, mas tem que pagar para fazer um curso lá. Mas com a qualificação que eu tenho que pegar o meu diploma, a universidade tem que reconhecer, aí eu consigo tirar o certificado diretamente no instituto. Aqui tem um instituto que te dá um certificado, e é graduado, é nível 1, nível 2, nível 3 até o nível 4. Só de posse de um certificado desse é que você pode dar aula de qualquer coisa que seja. Entendi. Eu não, entendeu? Não basta ser formado em educação física. Então, quer dizer, tipo, mais uma graduaçãozinha para o seu poder dar. Não, mas eu tenho que esperar agora a universidade abrir de novo para poder dar a entrada no processo. Para poder depois procurar um local para dar aula. E quanto tempo o senhor pensa em ficar aí, mestre? É o tempo da Não, sua. pelos meus cálculos, esse ano todo, o ano que vem todo e metade de 22. No segundo semestre de 2022, eu acho que eu consigo já não terminar o doutorado, mas terminar aquela parte presencial e que depois eu fico só na parte tutorial, que é defender a tese. Aí eu já posso voltar para os Estados Unidos. Se Deus quiser, eu vou estar aqui lhe esperando, mestre. Vai, com certeza. Em nome de Jesus. Eu vou estar aqui. A gente vai tomar aquele café, né? A gente vai bater aquele papo. Rapaz, Eu sou um abençoado de poder ter comer tempo. aquele cheeseburger. Nossa! Eu acho que quando tu voltar aqui, a Ana Rosa já vai estar bem grande. Bem grande Essa mesmo. menina não para de crescer. Ela tá uma
Engraçado, a gente ora todas as noites, né? Ah, E a gente diz obrigado por todo mundo, né? Obrigado pela mamãe, obrigado pelo papai. E quando ela ora comigo aqui em casa, ela fala obrigado pelo mestre e obrigado pelo formiga. Ela, é, ela lembra de ti, do formiga, e ela pede obrigado, papai do céu, pelo é mestre. fantástico. Obrigado, papai do céu, pelo formiga. Cara, um negócio assim muito gostoso, sabe? Tipo assim, ela vai crescer e vai sempre ter o respeito pelo mestre, pelo formiga, pelas pessoas que ela acredita que são pessoas boas, né? É, porque ela tem um coração muito bom, essa menina. Tem, eu sou um abençoado, mestre. É mesmo, é mesmo. Eu sou um abençoado. Eu queria lhe perguntar, já para terminar, eu não quero passar da live, eu não quero perder essa aí. Eu queria que o senhor falasse para mim o que o jiu-jitsu lhe deu de melhor, assim, o que o jiu-jitsu lhe ensinou, o que o jiu-jitsu lhe transformou, o senhor tem, o que o senhor aprendeu com o jiu-jitsu? Isso eu falo para todo mundo, todos meus alunos, todos meus amigos. O jiu-jitsu, o jiu-jitsu te dá duas coisas formidáveis. São dois alicerces que vão estruturar, que vão suportar toda a tua personalidade, toda a tua vida, que é o auto... Ih, caramba, eu esqueci. Vamos lá. A autoconfiança, que é fantástico. Você ganha uma autoconfiança em tudo que você faz, você não tem medo de nada, você enfrenta tudo, Sim. você confia naquilo que você faz, e o autorrespeito, o amor próprio. Então, são dois pilares que sustentam a tua vida para a vida inteira. E, a partir daí, tudo que você vá conquistando, você conquista com outro sabor. Então, Maravilha. por isso que o jiu-jitsu me deu. O jiu-jitsu me deu essa estrutura. Eu decidi estudar, fui estudar, fiz a minha faculdade, quis entrar para a Marinha, entrei para a Marinha, estudando, tinha condições. Concurso, 150 mil candidatos no Brasil inteiro para 3 vagas. Mas passou. Passei. Fiquei 3 meses sentado, deitado numa cama, com um mês com a perna engessada, estudando, comendo tudo quanto era livro. Fiz a prova e passei. Fui para Belém do Pará, conheci minha esposa, casei, 2 filhos, uma família fantástica. Amém. O jiu-jitsu me levou para os Estados Unidos, para Las Vegas. O jiu-jitsu abriu as portas para mim e me deu essa personalidade que ninguém consegue abalar. Você constrói um edifício, você pode bater, que ele não cai. Que maravilha, cara. Mestre, o senhor faria, o senhor falaria para esse pessoal das antigas e para essa nova geração que está querendo treinar jiu-jitsu? São duas coisas separadas. O pessoal das antigas e o pessoal dessa nova geração, esse pessoal que quer treinar jiu-jitsu. O que o senhor falaria para essas pessoas? Não percam a raiz das suas origens. Porque essa história ela já foi contada. E vocês têm que valorizar a história de vocês. Tudo aquilo que a gente fez, as tradições do nosso treino. Isso aí é que cultua o jiu-jitsu para o futuro. E para a garotada, ela tem que entender que o jiu-jitsu vai contribuir muito para a formação, para a melhoria do caráter, para a melhoria da personalidade, para você se tornar um cidadão muito melhor para a sociedade. O lutador de jiu-jitsu, o cara que pratica jiu-jitsu e entende a sua essência, ele é um cidadão que ele está apto a suportar todas as adversidades. Ele enfrenta muito bem qualquer problema. Porque só o que a gente passa ali no tatame, sendo amassado, sendo torturado pelo oponente, pelo companheiro de treino, você enfrenta qualquer coisa na vida. Sim, verdade. E o que eu falava sobre o companheiro? Não machuca o teu companheiro de treino, porque senão você não vai ter com quem treinar. Exatamente. Não machuca hoje para até amanhã. É a mesma coisa. Bate hoje para voltar amanhã, né, velho? Para voltar, lógico. E para essa nova geração, mestre, que quer começar o jiu-jitsu, o que o senhor falaria? Não tem muita gente nova aqui nesse grupo, mas o que o senhor falaria para essa nova geração? Foi o que eu acabei de falar agora. Porque acabou de falar, não é isso mesmo. Acabei de falar. Não é isso Busca mesmo. no jiu-jitsu a condição de ter uma vida melhor. Maravilha. O resto é consequência. Vai acontecendo, né, mestre? Vai acontecendo. Eu fico feliz, eu te agradeço. Tu sabes o quanto é importante
na minha formação, já te falei isso milhões de vezes, né? Eu sou um cara muito sortudo, eu sou um cara abençoado de ter tido e ter pessoas como o senhor, sabe? De novo, eu posso enumerar todos eles do jeito que eu enumerei nessa live. Eu acho que cada um deles representa para mim exatamente como eu enumerei nessa live. O senhor, sabe, me dando aquela base no começo, sabe? O Maurição, o Caju, Paulo, sabe? Sempre me ensinando a base do jiu-jitsu, dar aquela coisa. O Alexei veio, deu aquela refinada, né? Parece que, né? Aquela guarda fechada, atacando o Aquela... braço, o pescoço, não deixando o exatamente. cara levantar. Não, isso daí tudinho, né? Tu lembra do primeiro treino? Lembro. Nossa, Que sempre. diabo é isso que esse cara tá fazendo, O que esse rapaz? cara tá fazendo que eu não consigo levantar, me derruba toda hora? Eu acho que todos nós aqui, todos os meus amigos, nós, de novo, somos felizardos de termos tido uma base tão forte desse jiu-jitsu que veio de vocês. Eu gosto de falar que a PAN era uma junção de muitos mestres. Foi. E o senhor lá. E o senhor lá. Amanhã a gente vai ter a live do Maurício Martins, né? Vai ser o mesmo horário, 8 horas da noite. Infelizmente, vai ser aí tarde para o senhor, mestre, se eu puder participar. Vai ser uma maravilha, senão a gente vai entender. Pessoal, são praticamente... Que horas são agora aí, mestre? Deve ser 1h30. 1h15. 1h15, pessoal. 1h15 da manhã em Portugal, são 8h15 da noite aqui nos Estados Unidos, 9h15 da noite no Brasil, e todo mundo se reunindo para escutar a sua história, mestre. Eu queria lhe agradecer e agradecer no nome de todos que estão aqui, né? A gente vê agora 53 pessoas, mas a gente já teve para mais de 70 ou mais de 80 pessoas assistindo a sua live e eu fico feliz. Obrigado mesmo por essa oportunidade. E o pessoal está dizendo aqui, mestre Alfredo, fica com Deus, né? Tá todo mundo aqui. Olha, na Austrália são 10h15 da manhã, lá com Paulo Guimarães. Então imagina, mestre. É todo mundo de tudo quanto é lugar para escutar a sua live, né? Paulão, pergunta o Paulão do rins dele, está mijando sangue. Tu escutou essa, Paulo? Tu escutou essa, Paulo? Paulo. O Bestimol tá mandando um grande abraço, né? Aqui. Um abração, Bestimol. E o Thiago Koala tá chamando a gente de general aqui, né? Hoje, na Austrália, é 10h15 da manhã da terça-feira, Alfredo. De amanhã. Já é como você também, que já praticamente a gente já virou o dia. Mas no começo da noite, ele já está no meio do dia lá. Nós já viramos o dia. Estou na madrugada e ele já está no amanhecer. Né? Pô, todo mundo aqui grato e mandando abraço pro senhor. Mandando todo mundo, mestre. Se eu posso enumerar aqui. Stephanie, thank you so much for participating. Stephanie, thank you so much. Não vou entender nada. Eu tenho os alunos americanos que estão participando da live. Porque lhe conhecem, né, mestre? É verdade. Todos lhe conhecem e eles perguntam quando é que o cara vai voltar. Talvez em janeiro. Se der, eu dou uma passadinha aí. Olha aí. Em janeiro, pessoal. Hey, guys, I think Master Alfredo is going to come back in January if everything work the way that he planned and God want. Mestre. Mestre, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua oportunidade. A gente vai se falar. Obrigado a você, aqui. Bem breve. Pessoal. Um abraço a todo mundo aí, rapaz. Isso. Um abraço. Não foi numerar não, para ninguém ficar chateado. Não, com certeza. Caju, hope, Caju. Hope. Pessoal, mestre, um abraço. Fica com Qual a cor do cabelo do Caju hoje? E Caju, que cor é a cor do teu cabelo hoje, Caju? Ele vai colocar aqui. Mentira. Ele é cara de pau. Mestre Bora, Caju, fala logo a cor do teu cabelo. Todo mundo quer saber.
Amanhã nós vamos ter o Maurício Martins. Na terça-feira nós vamos ter o Carlos Caju. Na quarta-feira nós vamos ter Peraí, não. Na quarta-feira é o Carlos Caju. E na quinta-feira é o Paulo Guimarães. E na sexta-feira é o Alexei Piquerel, grande mestre. Caju, ele não quer falar. Bora, Caju, fala logo a cor do teu cabelo. Não quer falar. Deixa eu falar. Tá bom, deixa pra lá. A gente vai ficar por aqui. Pessoal, um beijo do coração de todos. Que Deus abençoe. E obrigado por hoje. Foi maravilhoso. Amanhã a gente se vê. Um abração, Ouça, mestrão.